Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um tema interessante aqui, uma dúvida no peregrino, né? Pessoas com deficiência em leitura e na escrita podem adentrar a ordem? Vamos entender, né? Existe contexto histórico envolvido nessa questão. Pessoas que têm deficiência para ler e escrever podem entrar na maçonaria? Vamos analisar essa questão. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou pedir para você fazer sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixar o seu like e ativar as notificações. E assim você fica por dentro de todas essas questões, né, que são abordadas aqui sobre maçonaria. Então a pergunta aqui foi do... Olha, foi do Jaldo Leal. Jaldo, forte abraço aí, obrigado aí pelo comentário. Ele pôs assim, ó: bom dia, bom dia, parabéns pelo canal, obrigado, você é uma pessoa muito carinhosa, fantástica. Pessoas que têm deficiência em leitura e na escrita podem adentrar a ordem? Essa aí, cara, fez um paradoxo, né? Se você... sim e não. Esse é o paradoxo da questão, né? Sim e não. Por quê? Se você pegar a história da maçonaria, até inclusive hoje é muito interessante, né? Algumas linhas da maçonaria, na verdade, trabalham assim de forma decorada, né? Mas isso que é feito hoje, obviamente, hoje aí o pessoal todo... A maçonaria, primeira questão, né? A maçonaria faz parte do contexto de uma elite intelectual, né? Elite que tem capacidade de analisar os assuntos, analisar as ideias, né? Uma organização de liberdade de pensamento, e para que isso se sustente é preciso ter, saber ter uma interpretação profunda das coisas. Só que lá no começo, se você pegar na história da maçonaria, não era todo mundo, né? Não eram todos os maçons, por exemplo, que tinham acesso à leitura, né? Muitas vezes eram comerciantes, né? Então você imagine lá século XVIII, né? No interior da França ou no interior da Inglaterra, né? 1730 por aí. Não era todo mundo que tinha acesso à leitura. As pessoas se dedicavam às vezes à sobrevivência, né? Faziam comércio, eram agricultores, né? E essas pessoas, vez ou outra, acabavam entrando na maçonaria. Então nós vemos algumas naquela ocasião, algumas linhas e culturas maçônicas com que as pessoas decoravam, né? E essa questão de decorar, ela tem várias e várias proporções aí, né? Nós vemos, por exemplo, lá na Escócia, isso retroagindo ainda mais na história, né? A história do William Shaw, né? Que ele era uma espécie de um secretário do rei lá na Escócia, certo? Que ele trabalhava num departamento, né? Ligado à coroa, naquela ocasião, que fazia castelos e reformava castelos, né? Eles eram operativos, mas ele tinha um vínculo com a coroa escocesa, certo? E começou a adentrar, assim, e daquela raiz, né? 1590, né? Ele foi eleito pelo rei lá em 1596, salvo engano, né? Como o dirigente lá do departamento, vamos pôr desse jeito, lá de reformas, né? Mas era uma pessoa intelectual, era tipo um engenheiro, assim, podemos pôr desse jeito, né? E tinha esse viés filosófico, podemos pôr dessa forma. Mas nem todos que estavam ali, né? Tinham os subordinados diretos, pelo que a história conta pra gente, né? Que eram simples pedreiros, né? Pessoas que trabalhavam de forma operativa, mas também começaram a surgir os intelectuais, né? As pessoas de outros locais que iam fazer visitas lá, e às vezes eram ligadas à coroa, inclusive de outros locais, de outros países, né? Que começaram a adentrar e viram aquela organização se formando lá na Escócia, por exemplo, né? Que é um tipo peculiar, né? Não é a maçonaria que nós vemos hoje, mas era um tipo peculiar de manifestação maçônica, e assim aconteceu em vários países, né? Nós vemos na Alemanha uma disposição muito parecida também, de uma questão que a maçonaria acabou se chegando perto, né, do que a gente pode chamar de monarquia, né? Vou chamar desse jeito, né? Na Inglaterra, obviamente, acabou chegando nisso, só que no começo da Inglaterra foi um pouquinho diferente, porque se você pegar, por exemplo, os idealizadores
do que veio se tornar a loja de Londres, o Westminster, você tinha lá o James Anderson, já estava na primeira reunião, né? Já existia um movimento maçônico, as lojas já existiam, tanto é que 4 se juntaram, né? Na verdade, para montar lá a grande loja de Londres, o Westminster, né? Você tinha o Desaguiliers, né? Que era um doutor, né? Doutor em Direito e Direito Canônico, né? Tinha 2 doutorados. Era um clérigo também, ele era um sacerdote anglicano, né? Consagrado, certo? Daí você tinha o James Anderson, que era um pastor, ou seja, um cara que tinha um conhecimento muito profundo das escrituras, obviamente, né? Um nível intelectual muito alto. Daí você tinha o Anthony Sauer, que foi o primeiro grão-mestre, que era um bibliotecário, né? Ou seja, uma pessoa letrada, né? Mas trabalhava com comércio, né? Também aí com essa questão. E o George Payne, que foi o segundo grão-mestre, né? Que era um comerciante, certo? Então você tinha essas figuras aí. Você tinha essas figuras no começo da Inglaterra, da documentação que a gente tem até hoje. Isso daí é fácil de pesquisar, né? Falo bastante essas coisas na Arte da Maçonaria, que é meu mais recente livro. Cadê? Tá aqui, ó. Tô com um monte de livro meu aqui hoje. Arte da Maçonaria. Tá lá no meu site, luismiller.com.br. Tem todas essas histórias aí que tô contando pra vocês. Arte da Maçonaria. Tem e-book, tem livro físico. Muito bacana, muito bonito, né? E é ilustrado. Esse aqui, por dentro, ele é preto e branco, né? No e-book você pega ele... eu acho que o e-book é preto e branco também. Conta as histórias, né? As histórias, a cronologia. Esse aqui é o Elo Cohen, né? O rito escocês cientificado. Esse aqui é o Elo Cohen, certo? Há os manuscritos aqui que sempre fala lá, da compilação preciosa lá. Ó, aqui vai parecer pequenininho lá, ó. De altos graus. Aqui a capa dele, né? 1666. Cara, bacana aqui os sistemas aqui. Eu fiz umas... Aqui tem bastante figura ali, mostrando que, esse aqui é o Étoile, né? O Étoile Flamboyant, né? Que é o sistema que o Theodore Chaudy montou lá, né? Que houve a confusão lá, que ele é o criador do rito adoniramita e não tem nada a ver isso daí. Beleza? Então tá ali, tá tudo escrito de uma forma cronológica, é muito bacana esse livro e por conta disso daí. E conta essas histórias, aborda assim, de forma, assim, conta essas questões aí do que aconteceu em determinados pontos do mundo ali. Então é muito interessante essa pesquisa, é muito agregadora para aquele que quer de fato aprofundar o conhecimento maçônico. Mas enfim, né? Nós tínhamos pessoas que eram, a maçonaria, ela é complexa nesse sentido, porque ela é uma coisa que, você veja, eu falei da Inglaterra, né? Ela se formatou vamos por assim, ela melhor se formatou na Inglaterra, né, e criou o sistema de potências, né, que nós conhecemos hoje, mas ela tinha manifestações em vários países, né, e nesses países o povo, na ocasião, nem todos tinham acesso à informação, né, nem todos liam, certo? Então vem justamente em encontro com essa pergunta sua, não de encontro, mas em encontro, né, com isso daí. Por quê? Certo? Porque antigamente existia essa disposição. Hoje eu já acho eu pessoalmente acho muito complexo esse tipo de coisa. Pessoalmente, eu aqui, né? O chefe do canal Fatos Maçônicos, né? Porque precisa ler muito, precisa pesquisar, precisa aprofundar, precisa se desenvolver. Claro que você pode entrar, né? Isso vai depender muito da conversa, né? E não é tão preto no branco essa história, assim ou não. Não é assim, né? Porque se você pegar, por exemplo, o desenvolvimento da humanidade, você vê grandes figuras que eram analfabetos, né? Bom, Carlos, o Magno, por exemplo, né? Ele era analfabeto. Foi um grande estadista, né? Se você vê grandes, assim, hoje em dia, né? Hoje até vou trazer uma história mais moderna, mais contemporânea. Se você for, às vezes, você vai no interior, né, no interiorzão aí do Brasil, né, tem aquelas cidades menores, né, tem aqueles curandeiros, né, aquelas curandeiras antigas, né, aquelas benzedeiras, né, muitas vezes elas não tiveram acesso à informação, no entanto, elas têm uma clareza espiritual que transcende essa dificuldade, né, mas são casos à parte, como a gente fala em matemática, é um desvio padrão, né? Grosso modo falando, você tem é necessário, né, justamente você ter essa capacidade, né, e você coloca ali, além, não pelo teor da pergunta, não é uma deficiência de nascença, por exemplo, ou a pessoa ficou cega, ou etc, né? Hoje em dia tem manuscritos antigos que falam, né, que não se pode ter mulheres na maçonaria, né, que são os landmarks, né, antigos, né,
não se pode ter mulheres, não se pode ter deficientes, não se pode ter escravos, né? Então, isso daí é uma visão daquele período que ainda se mantém como costume, né? Então nós temos, por isso que tem as linhas, né? Mas hoje, por exemplo, a questão do deficiente, né? Coisas acabam acontecendo, né? Hoje a maçonaria é muito maior, né? De repente um irmão, como eu já pude ver isso daí, eu já vivenciei uma experiência como essa, né? O irmão estudioso era um líder dentro da maçonaria, de repente sofreu um AVC e ficou paralisado de um lado. Ele deixou de ser maçom? Não, ele continuou indo e inclusive era o vigilante da loja, certo? Então não, sabe, esse negócio de deficientes, por exemplo, hoje já é visto de uma outra forma, né? Então, mas claro que vai depender, cada caso vai ser um caso, né? Nesse caso, por exemplo, o irmão já estava e sofreu um determinado acidente, vamos supor, né? Acidente vascular cerebral, né? Desculpe. E continuou na ordem. Mas também existem casos que eu já vi que pessoas que foram iniciadas, mas cada caso vai ser um caso, né? Mulheres, daí você tem a linha de mulheres, tem a maçonaria feminina, tem a maçonaria mista, existem mulheres, né? Vai contra lá aquele regramento antigo, né? Daí, mas você tem a maçonaria conservadora que só tem homens, certo? Escravos. Hoje não existem escravos, né? Antigamente você pega a Grécia Antiga, tinha escravos, na África tinha escravos, no Brasil que tinha escravos, nos Estados Unidos tinha escravos, sabe? Hoje já não existe, basicamente, né? Certo? Às vezes tem lá nos rincões aí, ou o pessoal às vezes vem trabalhar ali em São Paulo, ali tem os trabalhos escravos aí que a gente vê na televisão, às vezes estourando lá, o Ministério do Trabalho tem que ir lá em cima, enfim, a polícia, né? Mas isso são desvios também, né? São desvios, né? E geralmente essa pessoa que está nessa condição também não vai conseguir entrar, né? Porque às vezes, enfim, não vou nem entrar. Mas enfim, vamos imaginar que não existe essa questão de escravatura, assim, como existia antigamente, isso que eu quero dizer, né? Mas aquilo foi pontuado naquela situação, certo? Então, a maçonaria mudou, mas tem essa perspectiva, né? Daí eu te falo, Jaldo, isso depende muito da conversa que você vai ter com a pessoa, certo? Só que esteja atento à seguinte situação: vai ser necessário estudar, vai ser necessário ler bastante. Além de conversas, né? Você vai ter que ter acesso, né? Por isso que eu sempre falo aqui no canal, você tem que ler, entender, compreender e fazer com que aquela informação faça parte da sua natureza, certo? Então, e depois na maçonaria você falou escrita. Na maçonaria tem que fazer trabalho, tem que digitar trabalho, tem que apresentar trabalho. Então você se coloca em uma condição, né, que você vai ter que pesquisar, certo? Você vai ter que expressar as suas ideias no papel, sabe? Quais foram as suas impressões com relação a determinado assunto? Você vai ter que escrever, certo? E existem diretrizes para que essa escrita seja feita, né? Existem modelos que as lojas utilizam. Então, extremamente necessário, né? Não é impossível, é difícil. É um grande desafio, para falar a verdade. Não é impossível, não é proibido, mas é difícil, né? E é difícil por conta de todas essas coisas que foram abordadas nesse vídeo aqui agora, né? A dificuldade, se a pessoa tem dificuldade para ler e para escrever, de fato eu vejo como um grande desafio. Não é impossível se entrar, mas é muito difícil. Muitas vezes vale mais a pena você dar um up, assim, vamos supor, nessas dificuldades apontadas, né, de escrita e leitura, para depois tentar entrar na maçonaria, já que você recebeu vamos dizer, esse ímpeto de tentar entrar. Mas, como eu falo, né, primeiro veja quais são os seus objetivos, se você está entendendo de fato do que se trata a maçonaria, certo? Então, a partir dessa síntese que você faz aí, de todas essas ideias, você pode ir atrás, né, procurar conversar, e aí, como eu falei, cada caso vai ser um caso, porque você pode chegar para um irmão, conversar com o irmão, falar que tem essa dificuldade, de repente é um conhecido aí no seu meio, na sua cidade, né? Ele fala, não tem problema, a gente ajuda aqui e tal, vamos, entra aqui, beleza. Mas pode ser você chegar para uma pessoa e falar, ó, para uma outra pessoa, enfim, né? Ó, infelizmente, se você tem essa dificuldade, eu acho que é melhor você se aperfeiçoar nessa deficiência, né, que você tem, né? Atualizar essa potencialidade, ou seja, saber escrever, saber ler muito bem, né? Saber interpretar, né? Porque você tem vários níveis também de leitura, né? O que eu vejo que geralmente nos comentários, né? As pessoas muitas vezes veem o vídeo, fazem um comentário e às vezes é um comentário muito literal, né? Quando a coisa é muito mais profunda do que você possa imaginar, certo? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui.
Convido você a conhecer, obviamente, meus trabalhos lá no meu site luismiller.com.br e até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.